Senhor, com ousadia. Nós queremos ouvir a Tua voz através, Senhor, usa como uma ferramenta do Teu servo. Sabemos que o Senhor está neste lugar. Usa a sua instrumentalidade no nome santo de Jesus. Pastor Leonardo já é de casa, fique à vontade, deixa Deus lhe usar aí. Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes de tomar o seu assento, olhe para alguém do seu lado e diga para ele: que bom que você veio hoje. Que maravilha, não é? Podeis assentar, queridos. Aqueles que têm o seu assento, por favor. Quero louvar a Deus, mais uma vez, poder cooperar aqui na Assembleia de Deus de Águas Claras. Domingo estivemos ministrando a palavra de Deus aqui. Quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus, de poder cooperar também na tarde de milagres e agradecer o meu grande amigo, anjo desta igreja, pastor Marcelo Pantoja e sua família. Que Deus continue abençoando. Uma alegria poder rever aqui também o pastor Vando Nascimento, instrumento de Deus aqui no louvor, pastor Claudenilson, que é um grande amigo também. Uma alegria poder entregar a palavra nessa tarde. Para isso, sentados mesmos, eu convido-lhes para abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, por favor, Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 46. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 10, 46 a seguir. É um texto bastante familiar aos domésticos na fé. Trata-se de um dos milagres mais conhecidos também que Jesus realizou em seu ministério terreno. E como estamos em uma tarde de milagres, o Senhor assentou em meu coração falar sobre este milagre especificamente. E eu sei que depois dessa mensagem profética, poderosa, que vai mexer com a nossa alma, nós vamos levantar um clamor. E eu sei que essa tarde será uma tarde de milagres. Deus vai fazer algo poderoso e uma obra de Deus será realizada na sua vida aqui hoje. Para que você testemunhe como a irmã testemunhou aqui. E como outros têm testemunho para testemunhar. Deus tem uma vitória e um milagre reservado para a sua vida. Marcos capítulo 10, 46. Os que estão atentos ao texto queiram dizer amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele, Jesus, de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos todos juntos essa última parte? E seguiu a Jesus pelo caminho, vai ser importante. Vamos? Amém. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Meus irmãos, eu já disse que o milagre talvez seja dos mais conhecidos entre tantos que Jesus realizou em seu ministério terreno. Trata-se da cura da cegueira de Bartimeu. Bartimeu, que inclusive não é nome próprio, pois Bar do hebraico é filho, Timeu era o nome do pai. Por isso está escrito Bartimeu, filho de Timeu. Ele fica cego durante a vida. Ele está junto ao caminho.
ele mendigava. E ele pedia esmolas, principalmente aos transeuntes que saíam da Galileia em rumo ao outro lado da Judéia. Ele está no chão. E Jesus cumpre o seu ministério de milagres, de ensinamentos na Galileia, e vai agora em direção a Jerusalém. E para isso ele vai passar por Jericó, por ocasião da Páscoa. E a bem da verdade é que não seria qualquer Páscoa, seria a última Páscoa que Jesus participaria. E na verdade, quando Jesus está indo em direção à Páscoa em Jerusalém, ele seria o Cordeiro Pascal. Portanto, ele está indo cumprir a sua missão final no Calvário. E para isso ele vai passar por Jericó. E passando por Jericó, é aí que Bartimeu ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando. Então, ele toma uma atitude, ele se mexe, ele faz alguma coisa, ele cria uma situação, ele abre a boca, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. À medida que ele vai gritando, Jesus, filho de Davi, isso vai mexendo com Jesus. Ao ponto da Bíblia dizer, e parando Jesus, disse que o chamassem. E quando ele se apresenta diante do mestre, Jesus olha para ele e faz uma pergunta tão óbvia que eu jamais teria coragem de perguntar: o que queres que eu te faça? Ora, será que Jesus não sabe que ele é cego? E sendo ele cego, o maior sonho dele não é voltar a enxergar. É que existem perguntas que só Jesus pode fazer, porque existem situações que só ele pode resolver. Portanto, ele responde: eu quero tornar a ver. Tornar a ver porque não era um cego de nascença, ele ficou cego durante a vida. Então eu fico pensando, e eu posso espiritualizar isto, quando Bartimeu responde: eu quero tornar a ver, a resposta dele é muito mais profunda do que a gente imagina. Na verdade, ele estava dizendo: eu quero a minha vida de volta. Eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero voltar a enxergar o que eu enxergava. Eu quero voltar a sentir as emoções que eu sentia. É por isso que Jesus olha para ele e diz: então vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que eu vou dizer agora, eu sei que alguém pelo menos um glória ou um sorriso vai dar agora. Porque em nenhum momento depois que Jesus fez o milagre e logo viu, Jesus o chantageou para se tornar um discípulo. Em nenhum momento Jesus disse para ele: está enxergando? Estou. Recebeu o milagre? Recebi. Está feliz? Estou feliz. Então segue-me. Ao contrário, Jesus disse para ele o que dizia para a maioria: vai, segue a vida, vai em paz, a tua fé te salvou. E sabe de uma coisa? A maioria virava as costas e partia mesmo, e ia embora mesmo, e seguia a vida mesmo. Mas no caso de Bartimeu, quando Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Eu estou olhando para o Bartimeu pelos olhos da fé. Eu estou vendo ele olhando para Jesus dizendo: como assim, Senhor? Agora que eu estou enxergando, agora que eu posso olhar nos seus olhos, eu sei que o Senhor está indo para Jerusalém. Eu vou lhe seguir pelo caminho. Eu vou para Jerusalém também. Então Bartimeu está dizendo: agora que eu recebi o milagre, eu não vou virar as costas, eu não vou embora, eu não vou partir. Ao contrário, eu quero ser discípulo, eu quero seguir, eu vou para Jerusalém. É por isso, meus irmãos, prepare para dar um glória bem bonito, porque a história de Bartimeu facilmente se mistura com a nossa própria história espiritual. Sabeis por quê? Porque todos nós aqui éramos cegos espirituais.
Estávamos na sarjeta, na estrada, à beira do caminho do pecado, até que a graça passou pela nossa estrada da vida. Os nossos olhos foram abertos, vimos a glória do unigênito de Deus, e agora não mais parado no caminho, mas seguindo a Jesus pelo caminho. E quem está seguindo de verdade, levante a mão e dá um grito de glória para Ele. Levante a sua mão comigo lá em cima, lá em cima. Porque assim como Bartimeu deixa Jericó e segue a Jesus pelo caminho para Jerusalém, nós deixaremos este mundo e partiremos para Nova Jerusalém. Quem está indo para lá, abre a boca e confirma, dando glória. Será que você pode me ajudar? Olha para alguém do seu lado, mas com um sorrisão, dá um sorrisão para ele, aquele sorrisão, e diga: se prepare, você está indo para Nova Jerusalém. É por isso que Bartimeu vai abrir a boca e gritar. Sabe uma das coisas mais importantes que precisamos entender? E eu sei que agora vai apertar um pouco mais, segura nos bancos aí, mas eu vou ter que falar. É que Jesus não foi a Jericó exclusivamente para curar Bartimeu. Não é pelo fato da Bíblia dizer: e depois foram para Jericó, que Jesus tenha ido exclusivamente para curar o cego. Sabe de uma coisa? Quando o texto diz: e depois foram para Jericó, e depois Jesus foi a Jericó, não é para curar o cego. É porque só existe uma estrada que liga a Galileia, nesse contexto, a Judéia a Jerusalém. É a estrada de Jericó. Portanto, quem saía da Galileia e queria chegar em Jerusalém, tinha que de forma obrigatória passar por Jericó, entrar em Jericó, ir a Jericó. Não tem caminho alternativo nem atalhos para se tomar. Portanto, quando Jesus vai a Jericó, não é por causa do cego, é porque ele precisa chegar em Jerusalém. Ele tem uma programação, não é em Jericó, é em Jerusalém. Tem um jumentinho amarrado lá esperando ele para a entrada triunfal. Ele tem uma agenda, não é em Jericó, é em Jerusalém. Ele tem um destino final, não é Jericó, é Jerusalém. Agora acontece que passando por Jericó, é Bartimeu quem aproveita a chance. É Bartimeu quem abraça a oportunidade. É Bartimeu quem toma atitude. É Bartimeu quem cria uma situação. Eu vou dizer um negócio aqui, não se assuste. Mas se Bartimeu não abre a boca aquele dia, se Bartimeu não se mexe, se Bartimeu não grita, Jesus tinha passado direto. Ele está indo para Jerusalém. O milagre só aconteceu porque Bartimeu se mexeu. Não está no roteiro, não está na agenda, não está na programação, mas Bartimeu criou situação para o milagre acontecer. É Bartimeu quem está dizendo: eu sei que ele não veio aqui por causa de mim, mas eu vou gritar por causa dele. Levante a sua mão comigo se você crê no que eu vou dizer. Sabe o que Bartimeu está dizendo? Se eu quiser que Jesus pare, eu vou ter que se mexer, porque Jesus para quem se mexe. Será que você tem a mesma coragem que eu estou tendo aqui? Olha para alguém do seu lado, balança ele, pega no ombro dele, balança ele, diga: se mexe, porque Jesus para quem se mexe. Tem gente querendo pregar, mas não quer se mexer para ler Bíblia. Quer cantar, mas não quer se mexer para ensaiar. Quer vitória, mas não quer se mexer para orar. Quer faculdade, mas não quer se mexer para prestar vestibular. O céu para quem se mexe. E sabe por que você veio aqui hoje? Porque eu fico pensando assim, tarde de terça-feira, é gente que está em movimento.
É gente que está se mexendo. É gente que deixou até alguma coisa que tinha que fazer à tarde. Dia útil, tarde de um dia útil. Está aqui, meu amigo, tem gente que está aqui e dizendo: Deus, segura lá, guarda lá, eu estou aqui me mexendo, eu estou precisando fazer alguma coisa, por isso que eu vim orar, eu vim ouvir a palavra. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: está se mexendo, o céu vai parar para você. Quem crê, abre a boca e dá glória para Ele. É por isso que Bartimeu vai aproveitar a chance. E como é que Bartimeu vai aproveitar a chance? Abrindo a boca e gritando. Agora, como é que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu fico pensando? É que Bartimeu só gritou porque primeiro ele ouviu. Pega meu raciocínio, por favor. Bartimeu gritou porque ouviu. Ele é cego, mas ele ouve uma informação. Ele recebe uma informação. E aquilo que ele ouviu foi o que mexeu com ele. Então, desculpem-me, mas Bartimeu não teve uma ação. O que Bartimeu teve foi uma reação. Bartimeu reagiu gritando ao que ouviu. Então, Bartimeu, ele reagiu gritando a informação que ele recebeu. Vocês sabem melhor do que eu, que todo ser humano é movido na vida por aquilo que vê ou ouve. Eu vou dizer, inclusive, por exemplo, eu trabalho com caravanas para Israel. Estou dando um exemplo do que está acontecendo agora. Poderia dar o exemplo da pandemia, mas já passou. Inclusive, aqui nós temos uma caravana. Então tem gente querendo cancelar a viagem. Não quer mais viajar para lugar nenhum do mundo. Principalmente os países perto de Israel. É porque aconteceu. Mas é porque você está vendo agora. Você está ouvindo agora. Daqui um mês não tem mais guerra. Você vai ver outra coisa, vai ouvir outra coisa, você vai reagir diferente. É por isso que decisões não podem ser tomadas de forma negativa. Em momentos em que você está vendo e ouvindo coisas que estão te causando medo. É por isso que teve gente que na pandemia tomou decisões diante do que estava vendo e ouvindo naquele momento. E quando a pandemia passou, se arrependeu do que fez. Por quê? Porque nós somos movidos por aquilo que vemos e ouvimos. Dependendo do que você vê ou do que você ouvir, você terá reações na vida. Ou de medo e recua. Ou de coragem e avança. Portanto, Bartimeu ouviu. E o que ele ouviu mexeu com ele. De tal maneira que ele abriu a boca e gritou. Então Bartimeu não teve uma ação. Bartimeu teve uma reação. Então, em primeiro lugar, guarda isto. Anota agora. Pior do que não agir na vida é não reagir a nada. Meu irmão, amigo, eu vou te entender se um dia você perder o time de agir. Vai ter outra chance. Agora, não reagir a nada do que você está vendo, do que você está ouvindo. Pelo amor de Deus, tem coisa acontecendo. Você já devia estar orando mais do que você está. Devia estar mais firme, mais crente. Devia estar fazendo propósito. Está na hora de reagir. Então diga para alguém do seu lado: pior do que não agir na vida é não reagir a nada. Portanto, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isto: reage. Toca em alguém do seu lado e fala para ele aí: reage. Sai daqui reagindo, vai para cima, entra dentro da tua casa, bate o pé lá dentro, bota demônio para correr, em nome de Jesus. Reage, vai estudar, vai fazer a pós-graduação, vai orar, pelo amor de Deus, reage. Quem é que vai sair daqui reagindo mais? Levante a mão e dá glória. É por isso que o texto diz: e ouvindo clamou. Agora, o que é que Bartimeu ouviu? Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré está passando. Ele ouviu que Jesus de Nazaré está passando. Quem ele ouviu que está passando? Que nome bonito.
devia ser mais forte, com mais alegria, um sorrisão no rosto. Quem? Bartimeu ouviu o que está passando? Mas na hora de gritar, gritou: Filho de Davi. Então Bartimeu ouviu uma coisa e gritou outra. Ora, se eu ouvir que Jesus de Nazaré está passando, o que eu vou gritar, pelo amor de Deus? Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas ele ouviu Jesus de Nazaré, mas na hora de gritar, gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê, pastor? Porque primeiro, Jesus de Nazaré, todo mundo está chamando. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Já pensou se Bartimeu grita: Jesus de Nazaré? Apenas mais uma voz no meio da multidão. É mais um gritando Jesus de Nazaré. Agora, Bartimeu está dizendo: eu preciso fazer a diferença no meio dos iguais. Eu sei quem é ele. E eu sei como gritar para ele: Filho de Davi! Não deu outra, Jesus parou. Agora, quando Bartimeu grita Jesus, filho de Davi, em segundo lugar, ele gritou com conhecimento de causa. Só uma pergunta para eu continuar. Pode responder para você mesmo, não precisa nem abrir sua boca para falar para ninguém. Você tem conhecimento do que você está fazendo aqui hoje? Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Você sabe porque você é crente? Você sabe a quem você veio clamar? E como clamar? É porque tem gente que, por exemplo, vem na força do barulho. Não, aleluia, glória a Deus. Até porque culto é raciocínio. Culto racional, inteligente. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu sei como clamar a quem eu sirvo. Portanto, Bartimeu está gritando com conhecimento de causa. Ele gritou: Filho de Davi. Inclusive, somente Bartimeu e uma mulher na Bíblia, somente dois, tiveram essa revelação de chamar Jesus de filho de Davi. Então a pergunta é essa: você quer ser a multidão que fica Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré? Até porque Jesus de Nazaré, ali não é o Jesus de Nazaré que poderíamos gritar aqui dentro do culto hoje. Porque Jesus de Nazaré é o nome dele e a cidade que ele mora. Podia ser Jesus de Cafarnaum, Jesus de Tiberíades. Normal. Agora, quando eu grito: Filho de Davi, é muito mais do que Jesus de Nazaré. É muito mais do que gritar mestre, que é a outra nomenclatura para rabino. Quando ele grita filho de Davi, é muito mais profundo do que a gente imagina. E eu vou ter a ousadia de traduzir o grito de Bartimeu. E na verdade o que eu vou traduzir é o que Jesus ouviu naquele dia. Porque quando Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, na verdade o grito foi este: Tu és do rebento de Jessé, da raiz de Davi, da tribo de Judá, o Messias, de quem tanto falou os profetas, a profecia cumprida na terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não deu outra, Jesus parou. Em resumo, só para você dar um amém, ou pelo menos um sorriso agora. Sabe o que Bartimeu está dizendo? Quem está passando é o Rei dos reis. Porque Bartimeu está dizendo: eu sou, a multidão consegue enxergar, mas está vendo apenas um mestre passando. Eu sou cego, mas consigo enxergar um rei que está entre nós. Quem veio da glória para o Rei da glória e sente a presença dele, levante a mão, abre a boca e faz barulho. É ele quem está passando aqui. É por isso que a gente dá glória para o Rei da glória. Porque o Rei da glória está passando aqui.
E sabe o que é que Deus está mandando a dizer? Essa enfermidade que está no seu corpo, ela não é sua, é intrusa no seu corpo. E o Rei da Glória vai tocar e vai fazer desaparecer. Esse processo travado não está perdido. O Rei da Glória vai passar para destravar. Essa vitória vai chegar. Quem pode dar glória para o Rei da Glória? Ele está aqui. Terceiro, quando Bartimeu ouviu e clamou, para mim está muito claro, pastor Marcelo, pastor Wanda, Bartimeu tem uma deficiência. Ele é cego, mas tem duas virtudes. Ele consegue ouvir e ele tem voz para gritar. Então, até psicologicamente, vamos pensar aqui, se Bartimeu sofresse de autoflagelo, aquele autocomiseração, coitadinho de mim, quem está passando? Jesus de Nazaré. Nem vou gritar, coitado de mim, eu sou cego, eu estou no chão, não vai dar certo, nem vou tentar. Mas Bartimeu é cônscio, eu tenho uma deficiência, mas eu não sou um inútil, eu tenho alguma coisa, eu posso alguma coisa, eu sei alguma coisa. Bartimeu está dizendo, eu sou apenas cego, mas eu consigo ouvir, e eu tenho voz para gritar. Em resumo, Bartimeu está dizendo, eu não posso me levantar e ir até ele, mas a minha voz pode. Por isso, todo complexo de inferioridade vai cair aqui hoje, dentro dessa casa. Porque Deus te trouxe aqui para te dizer, apesar das suas limitações, você tem muito potencial. Apesar das suas debilidades, você tem muitas qualidades. Apesar das suas fragilidades, você tem muitas virtudes. E se o diabo está soprando nos seus ouvidos, e se alguém está tentando depreciar o que Deus colocou aí dentro de você, Deus me trouxe aqui como profeta para pregar essa palavra. Está repreendido, porque Deus te trouxe aqui. Você não é inútil. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Levanta a tua mão que eu vou falar de novo. Você não é inútil, você não é um imprestável, você não é um zero à esquerda, você é um vaso de barro frágil, se cair quebra, mas com grandes tesouros dentro. Tem virtude aí dentro, tem potencial aí dentro. Quem acredita nisso, joga a mão para cima e dá glória para Ele. Será que você pode? Esse é o momento. Se estica um pouco, se for preciso, sai do teu lugar um pouquinho. Vai lá, dá um abraço nele, dá um abraço nela, dá um abraço nele, dá um abraço nele, dá um abraço nela. E diga para ela, diga para ele, você não é inútil. Você tem muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você imagina. Você sabe muito mais do que alguém pensa. Quem acredita nisso, abre a boca, dá glória, amém, um sorriso, recebe essa palavra. É por isso que quando ele abre a boca e grita, Jesus filho de Davi, Jesus parou. Agora sabe o que eu fico pensando? Não foi fácil, mas Bartimeu está disposto a tentar. Por quê? Porque quem não tenta não sabe que pode. Guardou isto? Quem não tenta não sabe que pode. Quem não tenta pregar nunca vai saber que é pregador. Quem não tenta cantar nunca vai saber que é cantor. Quem não tenta estudar nunca vai saber que é um bom profissional. Quem não tenta liderar nunca vai saber que é um líder. Porque quem não tenta não sabe que pode. E o Bartimeu está dizendo, sabe de uma coisa? A vida é agora. Ele está passando, é agora. Eu vou tentar, é agora. Não dá para deixar Jesus passar e depois ficar remoendo a vida. E se eu tivesse gritado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse aberto a boca? Meu amigo, se já foi. Se já passou. Porque a vida não funciona assim. Se, faça, se levante, ore, grita,
Faz alguma coisa. E Bartimeu está dizendo: eu preciso tentar. E sabe de uma coisa? Valeu a pena tentar. Jesus ouviu e parou. Agora, quem está ligado comigo vai pegar essa palavra. O problema é que quando a gente tenta, uma hora a gente chega. Quem bate, a porta abre. Só que se prepare, porque de tanto você tentar, Deus vai começar a te fazer prosperar. Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te levantar. E aí, pastor? E aí, aguenta. Porque valeu a pena tentar. Jesus ouviu e parou. Bartimeu gritou. Jesus ouviu e gostou. Mas nem todos gostaram. Então eu vou dizer uma palavra para encerrar. O problema é que quando Bartimeu gritou, Jesus ouviu. Mas a multidão também ouviu. Então, a hora que você começar a prosperar, que o céu começar a parar para te abençoar, se prepara, vai aparecer gente de tudo que é lado, demônio de tudo que é canto para tentar te calar, para tentar te parar. Porque enquanto você está lutando, não tem ninguém te perseguindo. Mas quando você começar a parar Jesus, vai aparecer gente para tentar te parar, para tentar te calar. E aí, pastor, eu paro então? Eu me calo então? É claro que não. Faça o que, pastor? Faz igual Bartimeu. E cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu vou encenar e você vai dando glória. Eu vou encenar e você vai dando glória. Qual é a cena, pastor? A cena é de um grupinho de religiosos invejosos que estão incomodados com alguém que está lutando pelos seus sonhos, pelo seu milagre. E é um grupinho dizendo: cala a boca, cego. Mas o cego continuava: Filho de Davi, cala a boca, mendigo. Filho de Davi, cala a boca, pedinte de esmolas. Filho de Davi. Bartimeu está dizendo: quanto mais vocês me mandam calar, mais força eu tenho para gritar. Vocês só estão me servindo de combustível. Quanto mais quiserem me parar, mais longe eu vou chegar. Quem acredita nisso, fica de pé, dando maior glória que você puder. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá. Abre a boca! Nós estamos em uma batalha espiritual, porque a palavra que eu prego essa noite, essa tarde, está mexendo com as nossas entranhas. Eu sei que tem gente que vai sair daqui mais valente, mais determinado. Só que eu sei também que vai ter demônios que vai começar a vir de tudo que é canto. E eu sei que tem gente aqui enfrentando grandes embates. Tem gente aqui em grandes enfrentamentos espirituais, com problemas na família, com vícios dentro de casa. Só que o céu nos trouxe aqui essa noite, essa tarde, está mandando eu dizer: quanto mais os demônios se levantarem, mais a gente vai gritar, mais a gente vai clamar. E se eu tenho gente para entrar nessa guerra comigo, e se você precisa de um milagre, e se você acredita na palavra, então sai do teu lugar e corre aqui no altar. Vem para perto de mim, corre aqui no altar, corre aqui no altar. Eu estou pregando para gente que estão com causas emergentes, urgentes, com necessidades que precisa para ontem, demandas que sabem que só Deus pode entrar. Vem, mas vem clamando, vem chorando, vem orando.